A paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos falar sobre as 7 igrejas da Ásia, descritas no livro de Apocalipse. O que elas representam hoje para nós nas igrejas de hoje? Vamos lá. As 7 igrejas da Ásia mencionadas eram reais nas cidades daquela época. Elas representam todas as igrejas daquela época, bem como as igrejas de todas as gerações subsequentes, as futuras. As igrejas das 7 cidades receberam uma carta apocalíptica do Senhor escrita por meio de João, através de elogios, repreensões, advertências para o povo de Deus. As cartas devem ser interpretadas como históricas, pastoral e praticamente como aplicação imediata, instruindo aquelas 7 igrejas da Ásia como aplicação contínua a todas as igrejas locais, por toda a história da igreja, mostrando o discernimento e o respeito de onde ela se situa espiritualmente perante o Senhor e com aplicação pessoal contínua, exortando o indivíduo para ser vencedor. Então, ela serve até para os dias de hoje, essas cartas, que representam todas essas situações que as igrejas hoje está passando. Apocalipse 1:19. Começar. Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Apocalipse 1:20. O mistério das 7 estrelas que vistes na minha testa e dos 7 castiçais de ouro, são as 7 estrelas, são os anjos de 7 igrejas, os pastores de hoje, E os castiçais que viste são as 7 igrejas. A visão de João, que acabou de testemunhar, antecipa as visões que ainda acontecerão, tanto os acontecimentos presentes quanto futuros, muitos dos quais se repetirão através da história até o clímax deste século e do tempo vindouro. Então veja que vai ser continuamente. Então é uma representação do que são as igrejas hoje. Os 7 castiçais são os anjos da igreja, ou hoje os pastores. E as 7 estrelas são as igrejas do passado e as de hoje. A primeira carta, a carta a Éfeso, A primeira carta que Deus pede para João escrever é para a igreja de Éfeso. Era uma igreja ortodoxa e era a capital da província da Ásia Menor, que hoje fica na Turquia. Apocalipse 2:1. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas que anda no meio dos 7 castiçais de ouro, que é Jesus Cristo. Apocalipse 1:13. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida e cingida pelo peito com um cinto de ouro. Apocalipse 1:16. E ele tinha à sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Descreve o próprio Jesus Cristo, Então era o próprio Jesus que estava ali falando com João. Apocalipse 2:2. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e pusestes à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu o achastes mentirosos. Então veja que era uma igreja, que era paciente, trabalhava muito, sofria, com os maus profetas daquela época, ou os maus apóstolos, os que não eram, que se achavam que eram apóstolos, mas não eram. E lá diz o quê? Salmos 1. Salmos 1, no versículo 1, diz assim: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. No livro de Salmos 1, no versículo 6, diz assim: Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá.
Provérbios de Salomão 4,14. Não entre na vereda dos ímpios, nem andes pelo caminho dos maus. No 4,15. Evita-os, não passes por ele, desvia-te dele e passe de largo. Paulo, em 2 Coríntios 11,13, diz assim: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Quer dizer, se transformando, né, em apóstolos de Cristo. Parecendo que é, mas não é, né? 2 Pedro 2,1. E também houve entre o povo profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si a mesma repentina perdição. Então veja que ainda existem muitos falsos pastores, falsos apóstolos, falsas igrejas, que fazem as doutrinas que não são de Deus e não acredita que Cristo ressuscitou. Não acredita que Cristo está vivo lá nos céus. Então, eles estão negando a Jesus. E hoje tem muitas igrejas que negam a Jesus. Não só a igreja, como povos. O próprio povo de Deus nega a Jesus. Que eles não acreditam em Jesus Cristo Salvador. Eles estão esperando um Jesus rico e poderoso que vai destruir tudo e deixar só eles aqui em terra. Veja o egoísmo desse povo, né? Mas não, Jesus veio para os fracos e oprimidos. Jesus veio para os ímpios, porque o seu povo não aceitou e ele veio então para nós, que somos, né, os gentios. Né? Ele veio também para salvar os ímpios, porque o ímpio pode se converter. Mas Jesus veio hoje para os gentios, que somos nós. Apocalipse 2,3. E sofrestes, tens paciências, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansastes. Olha, veja que eles trabalhavam, faziam e não se cansavam. Hoje a igreja parece que não está tão assim, né? Parece que as pessoas estão cansando muito fácil do evangelho, né? Estão deixando muito para trás, muito a desejar. Gálatas 6,9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. Ó. Hebreus 12,3. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra ti mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Veja, Jesus levou todos os nossos pecados, todas as transgressões, todas as nossas dores e problemas, ele levou na cruz para que nós não perdêssemos o ânimo e visse ele como espelho. Mas olha o pecado daquele povo. Apocalipse 2,4. Tenho, porém, contra ti que deixastes a tua primeira caridade, quer dizer, o primeiro amor. Apocalipse 2,5. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei de seu lugar o teu castiçal. Quer dizer, vai tirar o anjo da igreja do lugar dele. Se não te arrependeres. Olha, tem muita gente aí que Deus vai tirar os anjos da frente da igreja. Que eles não estão se arrependendo. Eles estão falando das coisas terrenas e não estão deixando o primeiro amor para trás. Apocalipse 2,6. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem que eram os nicolaístas? Nicolaístas eram os ensinamentos que seduziam o povo de Deus à idolatria e à imoralidade. Atos 15:29. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação. Destas coisas fareis bem se vos guardardes. Bem vos vá. Efésios, né? A igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, né? Os elogios. Quais são os elogios dessa igreja? Ela rejeita o mal, persevera e é paciente. Quais as críticas? O amor de Cristo não é mais fervoroso.
Então eles não tinham mais aquele amor, o primeiro amor. A instrução, praticar as primeiras obras ou o primeiro amor. Mas qual foi a promessa para essa igreja? Que é a promessa para nós também. Apocalipse 2,7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Mas onde está hoje a árvore da vida? Lá em Apocalipse 22:2 diz assim: no meio da sua praça, de uma e da outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Então, a árvore da vida hoje está lá na Jerusalém celestial, esperando por nós lá, para aqueles que forem salvos. Então, nós temos que rejeitar o mal, perseverar e ser paciente, coisa que o crente não tem, a paciência. Ele quer que as coisas se resolvam tudo na hora. E é onde que ele perde o primeiro amor. Todos os crentes são vencedores, mas aqueles que se mantêm fiéis em meio à perseguição e erro doutrinal, que dão prova da sua fé. Então, são aqueles que permanecem fiéis. Dentro do quê? Das perseguições e das falsas doutrinas, ser fiéis a Deus, tá? Essa é a situação da primeira igreja que representa hoje as igrejas de hoje. A segunda carta é da igreja a Esmirna, né? Esmirna era uma igreja pobre e perseguida, localizada em uma bela cidade de grandeza comercial e opulenta, com uma grande população judaica. A cidade situava a 64 quilômetros ao norte de Éfeso, era um importante cruzamento das rotas comerciais terrestres e marítimas e ficava na Turquia. Então veja que era uma cidade, essa igreja era pobre, que ela vivia no meio dos judeus. E os judeus, vocês sabem que eles não acreditam em Jesus, né? E eles eram perseguidos por causa disso. Apocalipse 2,8. E o anjo da igreja que está em Esmirna, o pastor, escreve: isto diz o primeiro e o último, que era Jesus Cristo, que foi e reviveu. Coisas que muitos não acreditam. No 2,9. Eu sei as tuas obras, e tribulação e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus, e não o são, mas são as sinagogas de Satanás. Veja como é que era que ele falava. Dizia que a sinagoga era de Satanás, né? Porque havia muitos judeus que não acreditavam em Jesus Cristo. E olha que fala aqui, né? Diziam que as sinagogas eram de Satanás, porque eles só queriam para os seus bens próprios. Extorquia o povo, enganava o povo, só para ficarem cada vez mais ricos. Apesar dos cristãos serem pobres, provavelmente devido a um boicote econômico, eles eram espiritualmente ricos. A oposição dos judeus tornou a vida particularmente difícil para os cristãos ali. Embora seu título oficial fosse Congregação do Senhor, os judeus e infiéis tinham tornado sinagogas de Satanás. Atualmente a Congregação do Senhor é a igreja moderna. Então, tem igrejas hoje que ainda são igrejas de Satanás, que se dizem igrejas de Deus. Cuidado aonde você põe seus pés. Olhe bem, examine as escrituras para não cair em contradições, para não cair em tentações, para não cair na armadilha do inimigo, que ele está usando igrejas para deturpar a palavra de Deus. Então essa é a situação de hoje. Essa igreja Esmirna representa as igrejas de hoje, que tem falsos pastores aí tentando contaminar a fé dos cristãos. 1 Timóteo 6,18. Que façam o bem, enriqueçam em boas obras, repartam a boa mente e sejam comunicáveis. 6,19, 1 Timóteo 6,19, Paulo falando a Timóteo. Quem tesorem para si mesmo um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Tiago 2,5. Ouvi, meus amados irmãos, porventura
Não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Olha uma pergunta. Romano 9:6. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Nem todos que são cristãos são crentes, irmãos. Cuidado com isso. Porque usar o nome de Deus, muitos estão usando em vão para o seu bem próprio. Apocalipse 2, no versículo 10, parte A só. Nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Mateus 10:22. E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 24:13 confirma. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então o diabo vai tentar te destruir, vai te pôr em cadeias, em prisões, quer dizer, às vezes não é cela estritamente, mas em prisões, quer dizer, preso nele, né? Preso em Satanás, as doutrinas dele que enganam a muitos, né? Agora Apocalipse 10, a parte B. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Tiago 1,12. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Esmirna significa o elogio, suportar o sofrimento graciosamente. Então você tem que suportar o sofrimento, as tentações e as vontades da carne. Tem que suportar, tem que tirar, né? Crítica, olha, não tem nenhuma crítica contra essa igreja. Instrução, ser fiel até a morte. Ser fiel até o fim, que você receberá a coroa da vida. Está escrito lá em Tiago e Apocalipse 10, né? A promessa, né? Receberá a coroa da vida. Essa é a promessa que Deus está fazendo nessa igreja. Apocalipse 2:11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Apocalipse 21:8. Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então veja que nós podemos nos livrar da segunda morte. Da primeira não, que todos vamos morrer carnais, mas todos vamos ser transformados, um para a glória de Deus e outros para a condenação eterna. Então, né, nós não vamos receber o dano da segunda morte. Promessa, né, feita para a segunda igreja da Ásia. Na próxima postagem nós vamos falar da igreja de Pérgamo, né, a terceira carta, e vamos ver o que ela representa hoje para as igrejas. Não esqueçam aí de compartilhar com seus amigos, não esqueçam de se inscrever, né, faça aí o joinha para mim saber se vocês estão gostando, né, e persevere, porque Deus está alertando, já alertou naqueles tempos, né, Jesus Cristo já alertou, fez com que João escrevesse 7 cartas para 7 igrejas e hoje representa as igrejas atuais. Ser fiel até o fim, que você herdará o reino de Deus. Isso é promessa bíblica, promessa de Deus, que vai se cumprir na sua vida, na vida do cristão. Amém? Deus abençoe a todos. Até uma próxima.